Olá, estamos no ar com mais um Direito Sem Fronteiras. Os Estados Unidos são o país dos armamentos. A estimativa é de que são 93 armas para cada grupo de 100 pessoas. E com certa frequência, casos de ataques a escolas norte-americanas ganham as manchetes mundo afora. O último caso foi na Flórida. Um ex-aluno invadiu e matou 17 jovens e professores. O impacto na indústria foi imediato. Uma das maiores revendedoras de armas do país decidiu mudar a maneira de vender seus produtos. E não é só isso. Vamos ver mais. A criança ainda no carrinho segura uma arma, de brinquedo, claro. Mas quando crescer, provavelmente vai ter uma de verdade, como quem frequenta feirões como este. Quem está aqui procura arma ou acessório para se defender. E tem de tudo: espingardas, revólveres, rifles. Se depender de um movimento estudantil chamado Never Again, ou Nunca Mais, o comércio vai ser restrito ao máximo. Venda para menores de 21 anos, por exemplo, ou de alguns tipos de armas, como fuzis. O movimento anti-armas nos Estados Unidos nunca esteve tão forte. E até onde pode ir é o que vamos discutir hoje no Direito Sem Fronteiras. A situação é dramática quando se pode comprar um fuzil AR-15 na esquina. Recebemos aqui no estúdio Marcos Degot, doutor em Segurança Internacional, e o consultor de Segurança Pública, Jorge Felipe Dantas. Obrigado aos dois por fazerem parte de mais um programa. Muito obrigado, Bob. Eu começo com a seguinte pergunta. Que tipo de arma é possível comprar nos Estados Unidos? Olha, você pode comprar, um indivíduo pode comprar armas curtas, revólveres, pistolas, e pode também ter acesso àquelas chamadas armas de assalto, que incluem os fuzis AR-15 e outros de diversas variedades. Então, mas eu posso comprar também. Qualquer um que passe por uma checagem de segurança, qualquer um que atenda aos requisitos, qualquer um que seja considerado com as capacidades, as faculdades mentais em estado de aptidão, podem ter acesso. Normalmente, entre 18 e 21, depende muito do estado, mas qualquer cidadão pode ter acesso a armas. Agora, esse exame de capacidade psiquiátrica, psicológica, ele é feito de que jeito? Eu chego a uma loja para comprar um fuzil. Ele vai exigir o quê? Uma certificação, um exame, um laudo pericial? Não. Bem, via de regra, as pessoas, ao adquirirem uma arma, elas assinam um termo de responsabilidade pelas informações que escapam ao momento da aquisição, o que também, via de regra, está submetido a um background check, uma verificação de antecedentes, e nós precisamos ter em conta que os Estados Unidos têm uma agência policial, uma agência de law enforcement especificamente voltada para armas, não é, de fogo, que é a ATF. Alguma restrição para estrangeiros que querem comprar uma arma nos Estados Unidos? Para que você possa adquirir essa arma, complementando o que o meu amigo o professor Dr. Jorge Felipe mencionou, é preciso que tenha também, na maior parte dos casos, o porte de arma. Se não tiver esse porte de arma, que vai exigir todos esses requisitos que foram mencionados, o processo é um tanto quanto mais longo. Estrangeiros podem ter armas desde que sejam residentes legais nos Estados Unidos ou já sejam naturalizados. Ou Menores seja, de 21 anos pode comprar? Depende do estado. A cultura norte-americana é uma cultura adequada historicamente a essa prática, inclusive do tiro como modalidade esportiva. Nós não podemos esquecer que, diferente do nosso país, existe uma emenda à Constituição norte-americana, que é a segunda emenda, e que historicamente, se não incentiva, não é? Admite que a cidadania esteja armada. Ou seja, a Constituição prevê que cada cidadão possa, livre-arbítrio, possa comprar uma arma. Não proíbe. À luz da segunda emenda à Constituição norte-americana, e a segunda emenda, nesses tempos de assassinatos em massa, de atirador ativo, esse princípio da segunda emenda, ele passa a estar em xeque por aqueles que, de maneira política e ideológica, são contra
a posse e uso de armas. No caso de um atirador em massa, esse matador em massa, matador ativo, como você mencionou, esse atirador ativo, ele, salvo engano, ele tem uma vida normal. Num certo momento, ele pega o fuzil e começa a atirar. Como prever isso no exame para tirar o porte de armas? Olha, isso é impossível de prever e segue-se aí a mesma dinâmica que passa processos de radicalização. São indivíduos completamente normais, inseridos na sociedade e que por algum trauma, pode ser um trauma amoroso, a perda do emprego, a perda de um ente querido, ele começa a sofrer alterações psicológicas que vão levar a alterações comportamentais. Então, isso é um processo. Normalmente é muito difícil de se prever se não impossível, que esse indivíduo que está perfeitamente integrado à sociedade, nós estamos falando daqueles que já têm um caráter desviante, mas que esse que é aparentemente normal e que tem esse surto, possa indicar isso no momento de aquisição da arma. Isso é um processo e leva algum tempo. É por isso que esse atirador ativo, ele normalmente passa por esse processo de radicalização. E esse caso específico do atirador ativo na Flórida, ele é muito singular porque esse rapaz ele foi detectado como portador de doenças mentais e, mesmo assim, no cruzamento de dados não se verificou isso e ele pôde obter uma arma normalmente. Então, os sistemas também são falhos. Então, ao mesmo tempo em que existem mecanismos para tentar prever acontecimentos dessa natureza, o próprio sistema, por erro humano, por erro do sistema, ele permite esse tipo de falha que pode dar origem a uma tragédia dessas. Na Europa, por exemplo, vários países fazem um acompanhamento de todos que têm porte de arma e usam armas e têm armas em casa. Então, a cada 5, 6 meses são chamados e uma bateria de testes é aplicada para ver se o cidadão está bem de saúde mental. Ainda é apto para manter essa o porte. Arma. Exato. Funcionaria, o senhor acha, nos Estados Unidos? Eu acho que a grande questão, e o doutor Degaut referiu, né, é esse inopinado momento em que alguém tem um surto psicótico, né, e não precisa estar nos Estados Unidos para isso. Nós tivemos um episódio no Brasil em 2011, 2012, se não me falha a memória, da escola em Realengo, 2012, em que alguém ressentido com a escola, já não pertencendo, inclusive, ao corpo de alunos, surtou, né? Foi à escola e disparou contra o corpo de alunos em geral e abateu 12 crianças. E não fosse um policial da área de trânsito que casualmente passava pelo local e ouviu os disparos, conseguiu interceptar o atirador ativo. Então, é algo que transcende a possibilidade de controle, não é? Como várias condições da existência humana, e que produz grande alarde, via de regra, porque o atirador ativo ele atua em ambientes confinados e com grande densidade de indivíduos nesses ambientes confinados, ou seja, não dando sequer oportunidade de defesa aos que ele escolhe ao azar, não é? Como as suas vítimas. Há uma diferença entre esse atirador ativo e o cidadão que comete crimes nas ruas, anda armado e mata pessoas, latrocínios e tal. O caso de Detroit, por exemplo, que é tida como uma cidade violenta, que faz divisa com o Canadá. Aí entra a questão da cultura, me parece. O Canadá, o índice de violência na fronteira é baixíssimo. Se atravessar a rua, vamos dizer assim, você já vai ter um índice triplicado, multiplicado por uma série de fatores econômicos e sociais. Como é que a gente pode analisar isso um pouquinho melhor? Olha, sob diversas dimensões. Para começar, o atirador ativo, ele, além desse comportamento desviante, ele tem um comportamento também baseado em princípios ou ideologias que são aquelas que mostram uma relativa aversão à sociedade, ele passa por um processo de desumanização do outro ser humano, daquele indivíduo. Normalmente se refere a eles como esses outros seres humanos, como porcos, cachorros, infiéis. O criminoso, ele é motivado pelo lucro ou motivado simplesmente pelo desprezo à vida humana, mas ele tem um objetivo que não é político, não é
ideológico, é simplesmente uma vantagem material que ele possa obter ali, a satisfação de alguma necessidade corporal e o desprezo que ele tem ao ser humano. Então, essas distinções são muito importantes. É a mesma coisa que distingue um criminoso comum de um terrorista. Ou seja, existe uma causa a ser defendida, mas o que é terrorismo depende de a causa ser boa ou má. O que caracteriza o terrorismo é o método. Voltamos a esse assunto daqui a pouquinho. Não vai embora, vamos a uma rápida pausa. Voltamos já. Olá, o Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje o assunto é o movimento anti-armas nos Estados Unidos, o país mais armado do mundo. Nós falávamos no bloco anterior sobre a diferença entre o atirador, né, de massa, o atirador que pega e mata logo 10, 12, e o cidadão que comete um latrocínio, um crime de rua. Correto. Há uma diferença na legislação americana de estado para estado. Se eu comprar um fuzil no Texas, eu não poderia entrar em Nova York. Não existe essa diferença? Existe esse tipo de diferença, não relativa apenas a armas, mas relativa inclusive a bebidas, a cigarros. Então, cada estado tem a sua autonomia de determinar a sua própria legislação, que é mais restritiva em uns e é mais liberal em outros, nesse sentido. Esse detalhe não poderia ajudar um pouquinho a contrabalançar a cultura que está arraigada de portar uma arma na cintura? Mas eu acho que efetivamente contrabalança. É? Né? As políticas de aquisição, de porte escondido ou de porte ostensivo variam tremendamente ao longo dos Estados Unidos. Existem determinados municípios e unidades federativas que, inclusive, estimulam as pessoas a possuírem armas, entendendo de que a arma é um instrumento de defesa da cidadania. Evidentemente que isso pressupõe toda uma cultura, não é? Vamos dizer assim, de lida do cidadão com o crime, que varia tremendamente, não só de maneira intraespecífica nos Estados Unidos, como interespecífica em diversos países. Esse movimento anti-armas nos Estados Unidos é uma coisa histórica, né? Eu acho que é mais um movimento, mais uma tentativa de fazer reviver esse movimento. Porque sempre que existe um ato dessa natureza, esse movimento ganha força, ele sobe ali ao topo da lista de prioridades da sociedade americana, mas em vista da própria cultura americana, passado aquele clamor popular, ele volta a cair ali para, digamos assim, segundo plano. Esse movimento, então, anti-armas nos Estados Unidos, você acha que tende a fracassar? Eu acho que ele pode ser utilizado, se conseguir se consolidar como um movimento permanente, para ajudar nessa disciplina. Porque, veja bem, muito se falou que foram introduzidas mudanças substanciais na legislação. Não. O que foi tentar proporcionar uma maior uniformidade na legislação. Porque existem paradoxos. Por exemplo, na Flórida, um indivíduo poderia adquirir uma pistola ou revólver apenas com 21 anos. Mas ele poderia adquirir um fuzil de assalto com 18. Então, subiu-se essa idade, se equilibrou para 21 anos, que é a idade para que se possa consumir bebida alcoólica na Flórida. Essa foi a grande mudança. Então, não houve nada muito substancial, realmente. Há que se fazer também, não é, doutor Degon, uma ressalva, né? A Flórida, que tem o apelido popular de Sunshine State, também é dito jocosamente como Gunshine State, como o país em que as armas brilham, né? Determinadas localidades da Flórida, pela tipicidade do clima, recebem grande número de imigrantes e internos dos Estados Unidos, né? Então, existe uma tradição de que os idosos procuram a Flórida, né, nos seus dias de aposentados. Snowbirds também, né? Isso. Estados mais frios. E essa faixa de população norte-americana, ela tem um gosto bem característico pelas armas de fogo, na medida em que são pessoas que temem o seu homicídio violado, né? E pesquisas britânicas e australianas já dão conta de que é um medo específico do velho, assim como da mulher, o temor ao delito sexual, e o do jovem,
o medo do enfrentamento de outro jovem. Então, precisamos considerar também que a Flórida é uma unidade federativa americana em que as armas têm um lugar tradicional, até pela presença desse tipo de população. Correto. E complementando essa ideia do professor Jorge Felipe, nós temos o caso da Geórgia, em que existe um índice de homicídios muito grande e que o governo estimula as pessoas a andarem armadas justamente para esse enfrentamento à criminalidade. Então, o próprio governo da Geórgia estimula. Delega ao cidadão o poder de fazer uma segurança individual. De certa forma, sim. 43% das casas americanas possuem pelo menos uma arma de fogo. Essa situação, hoje, depois desse caso da Flórida, 17 mortos, acho que pode diminuir esse número, as pessoas devem, ao invés de 43, nós subiríamos para 63. Veja, eu acredito que a reação nesse momento, e deve ser uma reação bastante pontual e específica de grupos que de maneira político-ideológica opõem as armas, ela tende a arrefecer. A administração Obama e o presidente Barack Obama, na despedida do governo federal, lamentava não ter podido ter feito mais em termos de medidas restritivas do uso, porte e aquisição de armas nos Estados Unidos. Então, veja que é uma questão profundamente arraigada na cultura norte-americana, a questão da posse e uso de armas, e que eu não acredito que uma crise, como seria de esperar, não é? Em seguida a um evento traumático como foi o da Escola da Flórida, que isso se modifique substancialmente. Alguma reação do Congresso americano, algum anúncio, algum discurso lá no Congresso para mudar alguma coisa na legislação? Alguns discursos, sobretudo, digamos assim, 95% por parte de parlamentares democratas, no sentido de tornar essa legislação tanto quanto mais rígida, promover essa uniformização, mas ainda em âmbito congressual, nenhuma medida de impacto. Porque nós temos a segunda emenda, que libera a compra de armas, qualquer mudança na lei deveria ser uma mudança na Constituição. Deveria ser. Essa segunda emenda, ela diz taxativamente que a formação de milícias armadas é para o benefício da própria sociedade americana contra desmandos do governo. Então, qualquer alteração nesse sentido teria que ser via Congresso e não existe hoje, no âmbito do Congresso, nenhum movimento nesse sentido. Num governo republicano que defende o uso de armas, dificilmente isso aconteceria. Eu não diria dificilmente, né? Eu diria que o partido incumbente nesse momento, na pessoa do presidente da República, é o Partido Republicano. E que é uma tipicidade da agenda do Partido Republicano a manutenção do status quo no que diz respeito à segunda emenda. Agora, se nós não tivermos uma mudança constitucional, nós teríamos lá alguma coisa que pudesse fazer reduzir essa compra de armas domesticamente, não? Fora a mudança constitucional, que me parece uma missão impossível, né? Olha, na verdade, eu acho que nós precisaríamos até mudar um pouco o foco dessa questão da compra de armas, porque, segundo dados do Instituto de Estatísticas da Justiça, apenas cerca de 8% dos crimes cometidos nos Estados Unidos são com o uso de armas. Então, esse, na verdade, não é o principal problema da sociedade americana. Quando a gente fala desses mass shootings, desses atos como o da Flórida, eles, em termos proporcionais, eles representam apenas menos de 1% do total de homicídios. Então, é como eu falei, quando ocorrem atos dessa natureza, que são atos totalmente desprezíveis, devem ser combatidos, esses movimentos, eles proliferam, eles tendem a tentar avançar a sua agenda. A partir do momento em que aquele clamor popular começa a diminuir, esses movimentos também perdem força. Isso passa, então, muito mais por uma solução de diversos conflitos sociais, conflitos raciais, questões policiais, porque grande parte desses homicídios estão relacionados a crimes entre gangues, disputas entre gangues, do que realmente problemas derivados da proliferação de armas. De novo, nós temos que fazer aquela separação, né? Exatamente. Um crime de massa,
uma invasão de escola é uma coisa, e o latrocínio lá na rua, ou uma briga de gangues, outra coisa completamente E difícil. eu acho que o corolário disso é o fato de que os Estados Unidos sustentem hoje pouco mais de 10 mil homicídios, os números estão ali entre 11 e 12 mil, né? Com uma população de 320 milhões, e que nós, né, tenhamos mais de 60 mil homicídios com uma população que supera pouco os 200 milhões. De alguma maneira, isso dá sustentação ao que o doutor Degaut acabou de afirmar, né, de que esses eventos, né, são eventos bastante pontuais numa sociedade que tem um índice de homicídios por volta, algo entre 5 e 6 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto nós estamos aí em alguma cifra entre 25 e 30 homicídios por 100 mil habitantes. Eu vou ajudar o senhor. Posso ajudar o senhor? Por favor. Perfeito. Temos aqui o dado em cima da mesa. Brasil, 206 milhões de habitantes, número de homicídios, 61.619 por ano e um índice de 29,9, cerca de 30 é o índice por 100 mil. 30 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Esse é o caso do Brasil. Um índice alto. Algumas capitais, esse índice chega a 45. Até 50. 50. Estados Unidos, população 323 milhões de habitantes, número de homicídios 17.250 e o índice por 100 mil 5,3. Ou seja, 4 vezes menos que o caso brasileiro. E lá um país armado até os dentes e aqui nós temos uma proibição do uso de armas. Exatamente. São dados para reflexão. E pelo menos paradoxais. Por que ocorrem as mortes no Brasil? Por quê? Vou tentar... É a questão de 1 milhão, né? Eu vou tentar resumir, mas antes dessa eu vou te agregar mais 2 dados. Vale 1 milhão. O país em que existem 2 países que possuem um controle de armas muito estritos, Suíça, é o país mais armado do mundo. Esse índice na Suíça é de 0,6. Na Suíça? Na Suíça. População? A população da Suíça está por volta de 10, 11 milhões. 10, 11 milhões. Mas é o país mais armado do mundo. Cada cidadão suíço é um membro em potencial do exército suíço. Aquele canivetinho não é à toa que ele existe. Não é à toa. E nós estamos falando de armas pesadas. O outro país é a Rússia, a Federação Russa. O índice na Rússia é o dobro desse dos Estados Unidos. O índice de homicídios é o dobro dos Estados Unidos, mas é uma legislação extremamente restrita. Ou seja, essas armas vêm do mercado negro. Então, esses dados precisam ser levados em consideração. No Brasil, nós temos a conjugação de diversos elementos. Nós temos a porosidade das fronteiras, nós temos a entrada de grandes volumes de drogas, de grandes volumes de armas, nós temos uma situação social permeada pela assimetria, pela desigualdade. Nós temos regiões em que o Estado não consegue alcançar. Existe um verdadeiro vácuo de poder que é suprido por grupos criminosos. São verdadeiros cartéis que são formados, são cartéis que corrompem, são cartéis que fazem valer a sua presença, que impedem funcionamento regular de hospitais, de escolas, do comércio, e tudo isso contribui para essa situação aí de verdadeiro descalabro no Brasil. No caso, o senhor mencionou uma coisa interessante, que na Rússia, na Federação Russa, o número de homicídios é bem superior a esse dos Estados Unidos. O dobro. Então, nós teríamos lá 10,6, quase 11. São 11,5, na verdade. 11,5, perfeito. E o senhor atribui isso ao surgimento de armas no mercado negro? Em grande parte. Nos Estados Unidos, nós temos armas do mercado americano. Quase não se tem notícia de arma contrabandeada nos Estados Unidos, né? Porque a arma está ali na próxima esquina, né? É verdade. Eu gostaria de complementar alguma coisa dita pelo Dr. Degaut, né? Quando ele refere à situação da assimetria social, de peculiaridade. Veja, no Rio de Janeiro nós temos, no momento, uma intervenção federal e o Rio de Janeiro tem índices de homicídio mais baixos do que Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia. Então, há que levar em conta, nessa
tomada de contas dos números, não é? Que o ambiente em que acontece o crime e a violência tem seus determinantes, muitas vezes mais fortes do que parecem indicar as pesquisas quantitativas. Exato. Perfeito. Exato. E com essa sua resposta brilhante, eu vou ter que encerrar o programa. A gente podia falar aqui mais umas 2 ou 3 horas. Tranquilamente. Agradeço muito a presença dos dois. Nós Foi bastante agradecemos, enriquecedor. Bob. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. O nosso debate foi bastante interessante. Para rever o nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Grande abraço, até a próxima.